Boa noite. Obrigada pela presença hoje aqui na Flexa. É a segunda conversa pública dessa atual exposição chamada Em Busca do Tempo Roubado. E a gente está muito feliz com a presença da Luísa Leite, poeta, ensaísta, cujo livro Superfície dos Dias foi um livro que me encantou profundamente e eu não a conhecia pessoalmente, então é uma alegria imensa, Luísa, ter você aqui hoje. Eu já explico porque o livro me encantou e tem muito a ver com parte dos desejos dessa exposição. Guga Chabson, artista, presente na exposição baseada em São Paulo. Também admiro há muito tempo o trabalho da Guga, foi uma felicidade poder contar com as obras dela nessa exposição. E nossa grande Lídia Lisboa, artista, vai estar presente na próxima Bienal de São Paulo e também está nos dando a honra da presença dela aqui, com os seus cupinzeiros. E hoje, para mediar comigo essa conversa, os meus queridíssimos companheiros de jornada, Lucas Alberto e Daniela Velar, curadores assistentes dessa exposição, e que tramaram tudo isso comigo a 6 mãos, num processo intenso e prazeroso. Como o título da exposição diz, né, obviamente é uma citação ao Proust, tirada esse título de um ensaio do Guilherme Wisnik, que dá notícia de um tempo que já não está perdido, mas sim roubado, espoliado, né? Acho que, né, o pano de fundo que governa, né, o início dessa exposição é uma experiência da temporalidade contemporânea cada vez mais acelerada e fragmentada, uma atenção igualmente fragmentada que acompanha esse tempo, né, ansioso, e como é que a gente poderia visitar outras temporalidades e outros regimes de atenção através desse corpo de trabalhos. Então, é nesse sentido que a gente, né, traz aqui, como eu disse, esse livro A Superfície dos Dias, da Luísa, dialoga, acho que, muito com esse primeiro núcleo, né, da exposição que a gente está. Falando rapidamente, a gente dividiu a exposição em 3 momentos. O primeiro se chama O Herói como Garrafa. O Herói como Garrafa faz citação a um texto da Ursula Le Guin, onde ela cita um glossário da Virginia Woolf, onde a Virginia faz essa sugestão de substituição do termo herói pelo termo garrafa, nos dando a pensar o que aconteceria com as narrativas, com as histórias, se a gente tirasse a ênfase no herói, com o herói, o conflito, a batalha, a guerra, as armas, e colocasse na garrafa. O que adviria, né, dessa substituição? Certamente um olhar mais atento para as entrelinhas do cotidiano. E é um pouco disso, né, de um olhar muito atento para essas entrelinhas do cotidiano que fala A Superfície dos Dias, da Luísa. Um outro núcleo chamado A Pele do Tempo, né, que é um tempo mais encarnado, tempo na sua duração. No texto de parede, ali, a gente faz a pergunta, né, e se a pedra fosse uma metáfora para o relógio, como é que a gente contaria as horas? Que outras formas de medição do tempo, para além da convencionada pelo relógio, a gente poderia ter? E tem ainda um outro núcleo chamado Frequências do Hábito, onde a gente passou a se perguntar, né, como que certos gestos que a gente faz cotidianamente, de uma maneira tão automatizada, sem pensar, podem, de repente, né, nos voltar com uma dose de surpresa, de desvio, visitando mesmo a noção de epifania, né, que pode surgir no cotidiano, quando a gente menos espera. A gente cita um pequeno poema do Chacal, que o Lucas trouxe para a gente, chamado Grapete, que ele fala assim: o possível se repete, o possível se repete, o possível se repete, o impossível acontece. Então, a gente foi muito atravessado pela poesia, pela literatura, né, na gestação dessa exposição, e a gente divide um pouco com vocês, com o público, esse processo que vem antes da exposição abrir, num glossário que a gente fez. Quando vocês sobem aqui as escadas, vocês vão reparar que tem várias palavras, vários termos. Para cada um desses termos há uma definição. E muitas dessas definições a gente está citando poetas, escritores, artistas, dando notícia mesmo desse manancial de referências que vem muito da área das letras, que foi importante para construir essa exposição. Bom, é isso. Agradeço uma vez mais a presença de vocês, é uma alegria imensa. E vou passar a palavra um pouquinho para o Lucas e para a Dani. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Bem, eu acho que a partir do que a Luísa falou, o que eu tenho para comentar é sobre a importância das conversas, né? Que eu acho que
também atravessam a questão do tempo, né? E aí, se a gente pensa que Em Busca do Tempo Roubado é uma coletiva que fala sobre o tempo, né? O que pensar disso? Eu acho que o tempo é um tema, de certa forma, infinito. É um tema, sei lá, esponjoso. É um tema que a gente pode pensá-lo como uma espécie de novelo, né? E onde cada pessoa que pensa, cada pessoa que produz, seja lá a sua área de interesse, puxa um pouco esse fio a seu modo. E eu acho que isso, de certa forma, dá notícias para a gente da importância das conversas. E aí, conversa tem a ver com o tempo também, porque estabelecer uma conversa numa galeria, numa noite de quinta-feira, é como abrir uma espécie de colchete. É um colchete temporal em meio ao tempo acelerado, esse tal do tempo roubado da vida moderna, né, do cotidiano, do dia a dia. E aí uma conversa sobre o tempo, ou sobre uma exposição que, né, está calcada em discussões sobre o tempo, eu acho que é mais uma oportunidade de ver cada pessoa puxando esse fio ao seu modo, e aí, com isso, trazendo novas contribuições para uma exposição que, em última instância, uma exposição é colocar em vizinhança, né, obras de arte, seja pinturas, esculturas ou o que mais for. E aí, com a possibilidade da conversa, a gente coloca ao lado coisas que também estiveram no processo de pesquisa, como a poesia e os próprios processos de artistas participantes que nunca se bastam na obra em si, né? Que também, enfim, envolvem muitos processos, como a gente estava conversando lá em cima, fragmentos, pensamentos, palavras, esses glossários, né? Que significa, em última instância, conjunto de coisas que são tidas como um conjunto de ferramentas para se pensar alguma coisa e colocar alguma coisa no mundo para existir e estar em diálogo, fazendo crescer essas vizinhanças. Oi, gente, boa noite. Obrigado pela presença, também complementando um pouco o que foi trazido. Eu gosto de pensar que, né, acho que até a gente conversou um pouco sobre isso, e tem processos que não são intencionais, mas se revelam já programados ou como que grávidos de algum tipo de intencionalidade. Eu acho que essa exposição mostrou um pouco a possibilidade de construir um projeto que vá refletir sobre questões do contemporâneo ou sobre situações de um mal-estar que a gente compartilha, que a gente debate, seja no campo da política, da filosofia, da sociologia, do campo das artes, por que não? E sem ter um caráter necessariamente de denúncia ou diagnóstico, né? Mas sim uma busca por alguma coisa que se possa fazer com isso, disso, depois disso. Então, contra a cena apocalíptica, é uma espécie de gênese que se abre, né? Eu acho que essa exposição é um pouco isso também. E, para mim, o processo todo foi encantado por a possibilidade de novos significados. Por isso o glossário aparece como uma possibilidade da gente evocar outras significações, outras performatividades das palavras também, por que não? E acho que as obras aqui também, elas trazem quase que isso, assim, né? Tem a coisa do gênio que sai de dentro da garrafa. Eu acho que se aqui é uma grande garrafa, a gente vai subindo para os nossos desejos, que lá em cima se transformam em obras, e cada uma com, enfim, a sua materialidade, né? Uma coisa que eu acho que é legal, que a gente também percebeu e que pode ser interessante para uma pontuação final, antes de passar para vocês, é que tem essa divisão de núcleos, mas conforme a gente faz a exposição, a gente percebe que existe um percurso em que a gente sobe as escadas, né? E aos poucos a gente percebeu que de alguma maneira tinha algo de laboratorial que acontecia ao entrar na exposição, trabalhar aqui com a metáfora da garrafa, do herói, e depois subir e experimentar na prática outras materialidades e artistas que de alguma maneira trabalham de modos muito distintos e que por isso podem compartilhar algum tipo de exercício do tempo divergente. Então, por mais que sejam diferentes, há uma semelhança na ideia de que são obras que estão ali nos dando notícias de fazeres que se dão e se prolongam no tempo com outros fusos horários, né? Eu acho que isso que era uma das coisas mais importantes, poder pensar essas transmissões, que tipo de presença que uma obra devolve para nós, né? Não uma hiperpresença, mas essa presença cotidiana mesmo, que pode ser alterada por simplesmente olhar para uma garrafa, olhar de novo para ela e alguma coisa acontece. Então, é isso. Super feliz, super contente com essa conversa também. E agora eu vou passar para a Luísa. Luísa, acho que é legal você citar aqui o seu livro. Você
Esse livro que eu citei da Luísa foi editado, se você me corrige se eu estiver errando, nessa série preciosa que é Círculo de Poemas, né? Que é em parceria com a Fósforo e que a Laura já publicou também, que é uma poeta que eu adoro. Então, deixar registrado para procurem, porque esses plaquetes são preciosos. Obrigada, Luísa. Boa noite. É uma alegria estar aqui com a Lídia, Guga, Lucas, Dani, Luísa. Toda vez que falam Luísa, eu penso, estão falando de mim, dá um tilt semiótico. Eu trouxe umas ideias aqui que eu esquadrinhei no papel, porque é meu modo de me expressar, né? Eu não vou ler, não, mas eu vou me guiar pelo que eu escrevi aqui. Na última conversa, vocês falaram muito do tempo, né, da fragmentação e tal, e hoje eu queria falar de algo que é mais corriqueiro, né? Eu queria falar daquilo que escapa, daquilo que se repete, daquilo que é aparentemente trivial, que eu acho que percorre, né, os trabalhos de uma maneira geral, não só aqui nesse ambiente, né? E aí, para começar, eu vou falar aqui como poeta, né? Como quem escreve, e vou trazer alguns versos de poemas, porque teria que ser assim, como acontece comigo, né? E aí eu fiquei pensando em 3 coisas assim que podiam guiar a minha fala, né? Eu vou tentar não me estender muito, mas assim pensei em 3 versos, né? O primeiro são versos do William Carlos Williams, né? O poeta modernista que dizia ideias só nas coisas, né? E eu acho que essa exposição tem muito disso, né? Como que a matéria ela transmite aquilo que queremos dizer, né? E em vez dos grandes pensamentos eloquentes, monumentais, etc., né? A segunda coisa é de uma poeta argentina que eu adoro, que é a Cecília Pavón, que fala: jamais serei uma observadora abstrata do mundo. E de novo, né, essa ideia da concretude da matéria para dizer o que a gente quer. E a o terceiro verso é de uma outra argentina que escreveu um livro belíssimo que chama Tradução da Estrada, que é a Laura Whitner, que ela diz que a experiência é um colchão concreto que nos dá refúgio e sacode. Então, essa ideia, né, de uma coisa que, ao mesmo tempo, ampara, mas é capaz de inquietar, porque, como você fala da repetição, né, na segunda sala, né, no segundo eixo, a repetição sempre gera a disrupção dela própria, né, o desvio, o imprevisto sempre emerge, né? Então, queria começar falando dessas 3 figuras, né? O William Carlos Williams, ele pintava como ele escrevia como quem pinta, então ele fazia um paralelo entre a pintura e o poema, né? Ele queria pintar as coisas, por meio do poema, né? Então ele queria que o poema fosse em si coisas, fosse a mesa, fosse a cobra no jardim, fosse o rosto dos pacientes que ele cuidava, porque ele era pediatra, né? E a Laura, ela fala essa coisa do colchão concreto, né? E eu acho que, de alguma forma, isso tem a ver com prestar atenção a tudo que habita o nosso horizonte imediato, né? Como que a gente pode produzir a partir dessa atenção ao que está do lado, né? Ao que muitas vezes a gente ignora e a gente ultrapassa por falta de atenção mesmo, né? Então, ela fala que esse imprevisto, esse desvio que acontece no dia a dia, é o brilho das coisas desimportantes. E aí tem um poema muito lindo que ela fala: nada funciona a não ser com faíscas, faíscas do cabelo no sol,
faíscas entre o remo e o rio, faíscas logo antes de dormirmos. Então, a percepção, né, o gesto perceptivo, as coisas que estão ao redor, produz um tipo de saber que não é um saber abstrato, é um saber situado. Isso tem a ver com a Ursula Le Guin, né? Tem a ver também com o que a Donna Haraway fala dos saberes localizados, né? Construir a nossa percepção das coisas na vizinhança de tudo que habita o nosso cotidiano, né? Criar vizinhança, criar contágio, criar colaboração, né? E os trabalhos aqui todos me dizem disso, né, de alguma forma. E esse gesto perceptivo, né, ele se volta para as relações que conectam as coisas, né? Na última fala, na última conversa aqui, vocês falaram muito da fragmentação do tempo, mas eu me pergunto o que é que sana a fragmentação, né? O que é que cria conexão? É um pouco o que o Lucas disse, né? A gente não quer resolver nada, vamos ficar com um problema, né? Os problemas estão aí mais do que nunca, mas assim, o que é que produz uma poética da conexão? Eu fiquei pensando nisso, né? Em vez de problema da fragmentação, poética da conexão. O que é que faz elo, que cria, né, de alguma forma, essa capacidade de olhar as coisas não como redução, né? Porque tem um antropólogo que eu amo, que é o Gregory Bateson, e ele fala muito, ele passou a vida toda estudando os problemas da linguagem e como a linguagem reduz a complexidade das coisas, né? Então, ele fala, em vez de dizer mão, o certo seria dizer uma mão é uma relação entre uma palma e os dedos entre si, e os dedos entre as unhas, e os dedos entre a palma, e as palmas entre o pulso. Enfim, que na verdade, o que dá conta dessa complexidade é a arte. Né? É a arte que fala dessas conexões, é a arte que fala dessa situação, né, de elo entre as coisas. Né? E aí, no catálogo da exposição, tem uma frase do Rodrigo Naves sobre a Mira Schendel, que é muito lindo, que ele fala que ela se interessa por habitar com mais paciência esse mundo. Né? E aí eu fiquei muito pensando, né, nessa desaceleração, né, que refaz os circuitos epistemológicos da pressa, do apressamento, né, e também que esse gesto perceptivo ele começa muito antes da obra, do trabalho. Ele começa como um modo de estar no mundo. Então, tem uma outra poeta argentina que eu leio, costumo ler assim, com frequência, que é a Roberta Yanamico, que ela fala: poesia não é um gênero literário, mas é um ver, sentir, dizer, conhecer que passa pela experiência e vem anterior ao gesto da criação, né, ou da escrita. Então, a percepção não como o trabalho que a gente faz de escrita ou de arte, mas como um estar no mundo que permite aquela percepção. Né? Só para... Já estou acabando, tá? Estou aqui. Então, perceber é, de alguma forma, ficar no tempo, né? Deixar-se demorar no tempo, permitir ser conduzido pelo que a gente olha. Né? E a exigência, então, da inspiração, ela desaparece, porque a poesia está em tudo. Né? Você não tem que ficar esperando aquele momento de iluminação, mas a Guga vai me entender que é começar. Né? Lídia também. Né? É começar com a mão leva, a coisa nos guia.
E aí é se deixar. Tem uma frase do John Cage que eu amo, que ele fala assim: eu estou menos interessado em autoexpressão e mais interessado em autoalteração, né? Então, assim, como que aquilo que eu faço me transforma, né? Devolve a mim esse fazer, né? E toda essa ideia de que a poesia está em tudo me lembra o que o John Ashbery, que é um poeta dos Estados Unidos, que fala que escreve entre o sono e o sonho. Ele diz que, para ele, escrever poesia é jogar um balde num córrego. É como se a poesia fosse aquele córrego que está sempre andando, e a nossa capacidade é o gesto perceptivo que faz com que a gente recorte um pedacinho daquela vida que está continuamente acontecendo, né? Uma percepção desse ruído de fundo incessante, né? Dos dias e do cotidiano. E aí eu chego agora no poema da Laura, que está aqui. Porque quando a gente percebe, de alguma forma, a gente não se deixa afetar pelas matérias que nos devolvem o olhar, né? E a gente, de alguma forma, é como o Kazuono, que é um bailarino de Butô, fala, né? Na verdade, o filho dele fala, sair da frente para deixar a dança dançar, né? A gente, ao entrar em contato com as matérias, para escrever ou para trabalhar, de alguma forma a gente se desloca de si e vira um pouco aquilo que a gente faz, né? A gente vira um pouco um mapa descentrado, né? Ou um cupinzeiro, né? É assim, não sei, aí vocês vão me dizer isso, mas a sensação é que eu tenho que a gente vira um pouco aquilo que a gente faz, né? E aí a gente se funde momentaneamente com as matérias que estão diante da gente. E aí tem um poema muito lindo da Laura que ela fala disso, né? Dessa desarticulação entre sujeito e objeto. E é assim: se percebo uma maçã, esta maçã me constitui. O cabo levemente envergado, a pele vermelha cheia de sardas. Sou eu, a maçã, agora que ela entrou no meu mundo. Sou eu, vermelha, arredondada, pintada. É meu o seu interior amarelado, o suco que solta da carne esponjosa, as pequenas sementes escondidas em suas costelas. Sou eu, a mesma que decide pegar com as mãos a maçã e, sem descascá-la, feri-la com os dentes, ferir-me com os dentes e sentir na língua sua carne, meu suco, o som de seu desaparecimento, a nossa frágil eternidade. Então, essa coisa que você come a maçã e, ao mesmo tempo que você morde a maçã, você morde a si mesmo, porque você virou a maçã. Então, essa confusão entre eu e o outro, eu acho que está muito na poética, né? Que tem a ver com a arte de uma maneira geral. E aí, para finalizar, tem também uma coisa linda, que é um poema da Roberta Ianamil, que ela fala que uma mão que segura a outra, duas mãos juntas se entendem mais do que todas as pessoas, do que todos os seres. Estão completamente juntas. Se alguém te leva pela mão, apenas a mão vive, e o resto do corpo está desmaiado e você vai. Essa ideia de que você, junto com uma outra coisa, vira, né, um fluxo contínuo, né? Então, quando a gente percebe, a gente cria vínculos vitalizantes e a gente deixa a dança dançar. E eu acho que nesse espaço da casa, que está sempre em transformação, né, a gente produz um olhar, para falar uma palavra pomposa, né, mas é uma epistemologia outra, que é essa situada, né, que talvez ajudem a gente, para usar citar um verso de um outro poeta, que é o Jack Gilbert, que essas outras epistemologias
talvez ajudem a gente a desaprender as constelações para que a gente possa ver as estrelas. Então, né, sair da frente para que a coisa aconteça. E é isso. Obrigada. Bom, obrigada, gente, por ter vindo. Fiquei muito feliz com o convite. E quando você estava lendo agora, eu pensei numa... Eu e a Lídia, a gente veio hoje de São Paulo e a gente pegou um táxi juntas para ir até o hotel. E a gente passou assim e tinha uma árvore que ela estava sendo sugada por outra, assim, né? Essas árvores hospedeiras, né? Que vão se hospedando e... Ela começa abraçando, mas uma hora começa a ficar um pouco sufocante até, né? Aí eu achei curioso, porque ela olhou essa árvore, daí você falou assim, nossa, é bonita essa árvore, né? Mas, ao mesmo tempo, aí você falou, eu não quero morrer assim. Achei uma coisa muito sufocante, assim, né? E, não sei, acho que você falando dessa situação também do olhar, de alguma forma, do artista ou da arte, de ver as coisas e se colocar no lugar dela, né? De, sei lá, sentir a dor da árvore sendo envolvida e pensar na morte. Não sei, eu pensei nessa situação. Mas, enfim, também li seu livro, né? Eu gostei muito e pensei em começar a minha fala pensando um pouco nessa superfície dos dias, assim, que... Eu acho que cada artista tem um processo muito específico, muito diferente um do outro, mas, enfim, só posso falar de mim aqui também. E eu tenho um costume, há bastante tempo, de ter sempre um caderno comigo, assim, né? De andar com um caderno, de olhar para as coisas e, de alguma forma, ou desenhar ou escrever, mas... eu penso, às vezes, um pouco essa relação do caderno meio para-raio, assim, de que as coisas elas acontecem e ela cai e ela se deposita nessa primeira superfície, né, que é o caderno, e ela é guardada, ela se permanece. E eu acho que, não, de uma forma não muito pensada, esses cadernos são muito importantes para mim, que eu acho que tem... esse lado antes do trabalho, antes dele virar alguma matéria, antes dele virar uma textura, enfim, ele é a forma que eu estou olhando para as coisas e você ficou pensando o que acontece que faz eu tirar esse caderno da bolsa e colocar isso no papel, né, nessa superfície. E, enfim, eu tenho essa prática muito aleatória, assim, que não é uma prática sequencial, é uma prática que, às vezes, o caderno vai para frente, vai para trás. E eu, enfim, tenho eles todos no meu ateliê, organizados, e eu até estava pensando que eu nunca faço, raramente eu colocar as coisas no caderno dentro do ateliê. O caderno é um lugar de fora, do mundo, e... o trabalho visual, o trabalho prático, ele é separado dessa forma de olhar para o mundo. Então, dentro do meu ateliê, acho que eu também acabo criando rituais, de alguma forma, né? Situações que se repetem, mesmo sem eu perceber que estão se repetindo, mas é muito comum de eu pegar no ateliê e de não fazer caderno, mas olhar para eles, né? Então, eu acho que eu sou habitada por esses fragmentos, de alguma forma, esses fragmentos muito aleatórios, soltos, né? Sem muita certeza, né? Da importância que essas coisas tiveram. E aí, quando eu vou fazer os meus trabalhos, que eu trabalho com a costura, né? Eu trabalho com a máquina de costura, tem 2 trabalhos que estão lá em cima. São os feltros que eu faço na máquina de costura, né? Então, eu acho que, de alguma forma, essas situações do mundo, elas entram no trabalho de uma forma muito livre, assim. E eu tenho a sensação que... acho que você que escreveu da ideia do meu trabalho um pouco como um contramapa, né? Vocês
Desculpa. E eu acho que essa ideia, né, desse contramapa, que é um mapa, é um mapeamento, mas é um mapeamento sem ordem, sem um destino estabelecido, né? E, enfim, trouxe um pouco dessa ideia desse caderno, porque eu acho que essas situações elas habitam os trabalhos mesmo sem eu anunciar aonde eles estão e o que é que eu estou falando. E eu acho que muitas vezes no trabalho, principalmente mais no começo, eu usava muito as palavras que eu escrevia ou que eu ia guardando, que é uma outra prática que eu tenho também de caderno, que é meio de criar um léxico, que tem um pouco a ver com a ideia do glossário, mas no meu caso é um caderno só de palavras, assim, São palavras, né? Só palavra. Um deles é só palavra. Eu tenho esse caderno há muito tempo. Ele é uma lista telefônica que tem A, B, C, aquele que você vai. Então eu vou colocando na ordem alfabética eles para conseguir voltar para essas palavras, para encontrar elas. E eu acho que é um léxico que acaba dando volta em torno do trabalho há muitos anos. Assim, tem até algumas palavras específicas que já apareceram nos meus trabalhos que acabam orbitando, e eu acho que elas são norteadoras para mim. Então, acho que o que me norteia muito no trabalho são as palavras. Então, no começo, eu colocava essas palavras dentro do trabalho, elas costuradas, né, na máquina. E elas foram desaparecendo, né? E, ao longo do tempo, elas foram na verdade, migrando, né? Elas foram migrando para os títulos, que antes, quando eu colocava as palavras, todos os trabalhos eram sem título, e aí essas palavras que apareciam nos trabalhos foram para o título também, porque a palavra é uma âncora, né? Ela é muito difícil de ver um trabalho sem que a palavra vire coma tudo, né? Ela é muito muito difícil de abstrair a palavra. E eu comecei a perceber também que, quando eu estava desenhando, eu também estava escrevendo, sem ter essa dureza e essa certeza que a palavra trazia tão diretamente, assim. E eu acho que abriu muito e fluiu muito o trabalho quando eu não precisei mais delas escritas. Elas ainda são importantes, mas elas só não estão gravadas ali. Então, esses desenhos eles acabam virando esse grande mapa, né, desses caminhos que... Eu não sei, eu trabalho com a máquina de costura, né? Assim, a máquina de costura é uma máquina muito potente, muito forte, muito rápida. Ela é muito precisa, né? Então, eu acho que um acordo entre eu e a máquina enquanto eu estou costurando, né? Porque até a exposição fala dessa relação do tempo, e eu fiquei pensando nesse tempo que eu acho que não sei se tem outros trabalhos aqui, assim, mas de que é a máquina que faz o trabalho, né? É o tempo da máquina. Então, tem uma certa rapidez. Eu preciso segurar o trabalho, eu preciso obedecer o tempo dessa máquina, dessa velocidade. Então, tem uma coisa de um acordo mesmo de tempos, né? Até a gente estava falando, quando a gente estava vendo o trabalho, que tem o trabalho da Luísa Brandelli bem na frente do meu, e é um trabalho assim muito delicado. E eu olho para aquele trabalho e falo: nossa, esse trabalho ele é sobre um tempo muito delongado, assim, um trabalho muito lento. E aí você falou: não, mas o seu também né? Eu falei: não, o meu é muito rápido. Mas é um rápido lento ao mesmo tempo. Você falou que antes é lento, mas na hora é rápido, né? O que precede seria lento. Isso. E ali na hora... E, assim, a velocidade da máquina é muito rápida. O motor da máquina é o mesmo motor de um barco pequeno, de um carro. Assim, é um motor. Então, o fazer, quando eu estou fazendo, ele é muito rápido, mas, ao mesmo tempo, eu fui também criando uma maneira de estabelecer esses trabalhos que eu faço, paro, olho. Tem muita pausa dentro do trabalho, de mudança de cor, de entender que caminhos que estão esses que estão sendo seguidos, o que o trabalho está falando.
porque eu não desenho antes, né? Não tem nenhum tipo de esboço. Não tem. Ele é um fluxo, né? Ele é um caminho que vai sendo seguido e o próprio desenho vai pedindo um próximo passo, que vai pedindo um próximo caminho. Então, não tem nem como ir para trás, não é um trabalho que se apaga ou se sobrepõe, ele é um caminho para frente. Não à toa, às vezes as pessoas param no seu trabalho e falam que lembra uma escrita automática, né? Que tem algo disso, de um processo que acontece ali na hora, mas sem tanto planejamento prévio. Né? Sim. Eu acho até, pensando nos outros trabalhos que tem ali na sala, né? Do Adivânio, da Mira Schendel, talvez esse seja até um ponto de ligação desse instante, né? Dessas decisões muito instantâneas e muito rápidas que têm que ser feitas no segundo que ela está sendo feita, e se passar desse segundo, ou ela se perde ou ela passa, né? Esses trabalhos da Mira, que ela é um gesto muito rápido e é aquilo, ela não tenta esconder nada, não sobrepõe, não pinta por cima, não volta para trás. O Adivânio também tem isso, né? De construindo essa trama sem ter a certeza de onde que essa trama vai chegar. E eu acho que essa incerteza do fim, né? Ela paira meu trabalho e alguns outros dessa exposição da Lídia também, né? Acho que tem essa circularidade que ela não é uma volta para trás, né? Ela é sempre um caminho para frente. É um ciclo, né? Um crochê. Tem o Rudnilson lá em cima. O Rudnilson. Fala pelo microfone, senão eles vão ficar doidinhos. Tá ligado esse aqui? Eu só queria comentar que tem o trabalho do Rudnilson também, né? Você falou da questão da máquina, que ele se valia da máquina xerográfica e tem esse embate entre corpo e máquina, né? Já que você trouxe esse assunto. Tem o do Ivan Serpa também, né? Que você falou que justamente parece um trabalho de máquina e não é um trabalho de máquina. Que ele é tão perfeito como uma máquina, tão preciso como uma máquina, mas se você não falasse que era nanquim, eu falaria que é uma impressão gráfica, assim, né? Todo porque mundo acha que é uma impressão. enfim, o que mais que eu poderia falar? Tá ótimo. Mas eu posso voltar também a falar alguma a coisa. gente pode Eu pensei em falar um monte de coisa, tinha um monte de caminho, não falei nada do que eu tinha pensado. A Guga estava nervosa. Eu fico. É só um bate-papo. Não, eu não tenho costume aqui de falar no microfone. Mas a gente volta. A Luísa anotou mais coisa do que falou. Depois a gente volta. A Lídia fala um pouco agora e depois a gente volta. Então, começar a falar daquela nossa vinda, né, para o hotel, né? Porque, assim, eu sempre acho, eu observo muito as coisas, e eu sempre acho que na árvore mora uma pessoa. E eu penso assim, Deus me livre de morrer e viver numa árvore. Aí eu falo, eu não quero morrer nem morta, quem dirá viva. Então, assim... quem dirá viva. E tem essa coisa, assim, no meu trabalho, eu tenho muita pressa. Você tem muita pressa? Eu tenho muita pressa. Eu acho, assim, isso desde que eu era, assim, criança. Assim, lembrando, assim, essa questão do tempo. Era assim, quando eu quis ser baliza na escola. E alguém me disse, você não vai ser baliza. Eu falei, eu vou sim. E aí eu comecei a treinar, a virar Maria Cambota, porque as duas meninas não sabiam. Aí eu aprendi na parede. Aí eu ia na parede até virar e depois desvirar. Aí eu disse, eu posso ser baliza porque eu sei fazer Maria Cambota e eu sei virar estrelinha. Mas tudo isso correndo muito atrás do tempo. Né? E até o dia que eu saí daqui, que inaugurou a exposição, que eu cheguei em casa, minha filha, a gente conversando, ela disse assim, mãe, eu sempre lembro de você, mãe, olhando o relógio assim, ó. Você olhava o relógio e você pensava no tempo e você olhava para a janela. Eu falei, menina, mas quando que eu fiz isso? Você fazia, mãe, você não lembra? Eu falei, eu lembro do relógio, eu olhando o relógio. Então, mãe, eu observava você. E aí, eu sempre tenho pressa. E eu estou sempre, assim, correndo atrás do tempo. E, ao mesmo tempo, o meu trabalho é lento. Porque o cupinzeiro, por exemplo, quando eu começo a fazer o cupinzeiro, ele tem o tempo dele de descansar, tem o tempo de dormir, o tempo que eu tenho que respeitar ele, porque senão ele desmorona. Sabe, o meu crochê, por exemplo, as pessoas falam assim, Lídia, eu não sei como você não tem tendinite. Eu falo, porque eu dou tempo ao tempo.
Ao mesmo tempo que eu tenho pressa, ao mesmo tempo eu penso, né, em como eu vou fazer o tempo ser ao meu favor. É eu ir fazendo outras coisas. Por isso, quando você chega no meu ateliê, eu já estou sendo expulsa do meu ateliê. Porque é o tempo todo produzindo e eu vou fazendo ninhos. E agora, assim, dentro do meu ateliê, eu tenho vários ninhos. Que até foi o Antônio Almeida foi, e ele disse assim para mim, Lígia, me fala uma coisa, tira tudo desse ninho e bota de volta. Eu falei, não consigo, eu não sei. Porque é o tempo todo essa coisa do tempo, correndo atrás do tempo, andando e olhando o tempo, e essa pressa que eu tenho, entendeu? Porque, infelizmente, assim, o nosso destino, o nosso fim é a morte. Quem foi do outro lado não voltou para me contar. Então, assim, como é que a gente faz, né? Para o nosso trabalho continuar vivo, porque a gente está aqui para ser infinito no mundo. E para deixar uma letra, para deixar uma caligrafia, para deixar um caminho, entendeu? Então, como é que a gente vai transformar isso? Como é que o tempo vai ficar ao nosso favor? Né? Porque assim, tem as doenças, como é que a gente faz? Então, assim, a gente tem que fazer de uma desgraça uma poesia, sabe, assim, de uma tragédia. Você nascer de novo, você nasce e morre todos os dias, até que um dia é finito. Então, eu acho que eu não sei nem mais assim o que falar, porque tem hora que eu me perco, né, no meu raciocínio, mas eu acho que falar do tempo é isso, também é falar da morte, é também falar das dores, é falar das alegrias, é falar da felicidade. E, assim, eu tenho uma coisa com o meu trabalho, um profundo respeito, que eu não trabalho quando eu estou triste. Eu falo, avisa a Lígia, o que você tem? Estou chocando ovo. Então, por quê? Eu estou chocando o ovo porque eu estou quieta, eu estou interna, que eu preciso desse momento. Então, nesse momento de chocar ovo, é o momento que eu estou, aí, quando eu choco o ovo, aí eu volto a trabalhar novamente. E, assim, sucessivamente na vida. E eu acho também que existe essa extensão do corpo, né? Você vai, você trabalha e você vai e vem e depois vai, volta, sabe? É um círculo e depois outro círculo do outro lado. E eu acho que é isso. Eu agradeço vocês por ter vindo, né? A gente veio de São Paulo, né? Assim, nervosa, né? Eu fiquei nervosa hoje. Pode ser, mas é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. O que é Maria Cambota? Maria Cambota é que você vira e você desvira. Você bate as mãos assim, ó, e vira de volta. Eu também não sabia que era. Então, lá na época era Maria Cambota. Até um tempo atrás eu fazia isso, agora eu já não me arrisco mais, porque eu tenho medo. Eu virei uma pessoa meio medrosa. Não, eu ia falar que acho que teve uma coisa aqui que apareceu que essa coisa de você do artista, do trabalho virar o trabalho também, assim, né? E eu acho que no seu trabalho isso acontece realmente, né? Você virar o seu trabalho. Nos crochês que você se veste, você vira o cupinzeiro. Acho que tem a coisa da performance do casulo. Né, que é a coisa de eu me visto de casulo, eu ando de casulo. Aí tem a série dos embriões, tem a série cicatrizes, tem a série aborto, a série cupinzeiro, a série tetas que deram de mamar ao mundo. Tudo isso foram memórias da minha infância. Então, assim, o casulo nasceu por causa da casa do bicho da seda da Dindinha. Porque a Dindinha tinha a casa do bicho da seda e ela trancava a porta e ninguém entrava. E eu, muito da curiosa, eu ia lá espionar para ver o que ela estava fazendo. E isso ela fazendo aqueles birros, que ela fazia renda, tecia a lã, era lindo o trabalho dela. E só que assim, como era uma casa de madeira, a luz do sol entrava. Quando a luz do sol entrava e batia em cima daquela casa do bicho da seda,
fez com que, anos depois, eu cheguei em casa com um saco de tule, eu joguei no chão, assim, me veio toda a memória da casa do bicho da seda da Dindinha. E aí eu falei, eu vou fazer os meus casulos. Como os cupinzeiros. Os cupinzeiros, eles... menopausa. Os cupinzeiros chegaram. Por que os cupinzeiros chegaram? Porque a minha mãe não deixava eu mexer nos cupinzeiros. Aí, de jeito nenhum. E aí eu comecei, um dia eu estava no MUB fazendo cerâmica, de repente eu falei assim, nossa, eu vou fazer o meu cupinzeiro. Só que eu falei isso com tanto poder que eu falei, nossa, o que aconteceu? E aí, fiz o primeiro cupinzeiro. Esse cupinzeiro está na casa de uma amiga, que ela comprou e está na casa dela, escondido, porque ela morre de ciúmes. E aí eu continuei fazendo cupinzeiro, mas isso durante anos e anos. Aí o meu marido disse assim para mim, Lídia, mas você já mexeu no cupinzeiro? Eu falei, Deus me livre, eu morro de medo, tem cobra. Ele falou, mas por que tem cobra? Eu falei, não sei. Ele falou, Lídia, você precisa saber. Aí eu fui perguntar para minha mãe. Aí minha mãe disse assim, menina, tu vivia lá na frente dos cupinzeiros? Eu disse assim, mas como assim, mãe? Lídia, tu ficava lá perto do cupinzeiro. Aí eu dizia assim, tu se aproximava, eu dizia, Lídia não mexe. Aí tu ficava igual uma estalta. E aí eu entendi o porquê que eu devo fazer esses cupinzeiros. Porque quando eu viajo, eu vejo os cupinzeiros na estrada, as pessoas viajam, elas fotografam e me mandam. Outro dia eu recebi uma foto de um menino que ele fotografou uma cidade de cupinzeiros em 2022 e me mandou. Então, assim, tudo é memória, tudo é transformação. Tudo é morrer e viver ao mesmo tempo. Obrigada por ter me dado essa palavra. Muito obrigada, moças. Sim, quem quiser fazer perguntas, eu vou retomar umas coisas aqui que elas falaram, que a Luísa falou. Eu acho que não estava. Não. Agora tá? Melhor, né? Sim? Não, é bonito, né, Luísa, quando você fala da ideia de pensar no oposto da fragmentação, né? Como o que une, né? O que conecta, o que faz o elo, porque... E como tem essa epistemologia situada, esse nome pomposo, né? Mas esse conhecimento situado, né? E lembro muito sempre do Tunga, que, né, o Tunga, eu sempre cito aqui um dos termos do glossário, quando tem ali escrito sabonete. A definição é um trechinho de uma entrevista do Tunga, que ele diz, todo dia a gente lava as mãos com sabonete, dia a gente toma banho com sabonete. E sem que a gente perceba, involuntariamente, a gente está fazendo um tipo de escultura, né? Uma escultura, você pega um pedaço de mármore, um pedaço de bronze, e aquilo que resta, a parte que sobra, é a escultura. O sabonete é uma espécie de escultura involuntária que a gente vai fazendo dia a dia. O que tem que mudar é o olhar sobre o sabonete. Ele dizia que isso expande-se para qualquer coisa, né? Mas cozinhar, fazer jardinagem, é um tipo realmente de maneira de estar no mundo, né? Que antecede a feitura da obra de arte, de um poema, uma escultura, um livro, um texto. É algo que antecede, né? Se você consegue estar, de alguma maneira, nessa posição mais atenta e sensível, né, para esses acontecimentos, né, os mais comezinhos, provavelmente vai sair uma coisa diferente daí, né? E certamente uma relação mais intensa e interessante com o mundo. E é curioso que ele também falava muito sobre essa questão dessa fronteira porosa entre o sonho e a vigília, né? É um estado, né, que estaria nessa fronteira que ele falava muito. E é curioso, te ouvindo também, eu acabei lembrando de uma coisa que acho que a gente falou na fala, quando teve a fala passada aqui, com a Laura Vinci, o Francisco Bosco e o Pedro Duarte, que eu lembrei do final de um livrinho desse alemão que pesquisa muito essas questões da atenção no mundo contemporâneo, não sei se você conhece, chamado Christopher Turk. E ele é um estudioso disso, e tem, no final de um livro dele, ele vai falando justamente como a gente vive essa tensão completamente fragmentada, e isso chega às raias do pensamento, né? O pensamento é uma maneira de conectar coisas, e existe hoje em dia uma incapacidade nossa quase de chegar a esse tipo de conexão. E ele propõe que seria uma disciplina transversal nas escolas,
começando desde as crianças, que seriam os estudos rituais. Voltar a ter rituais que poderiam ajudar a que essas conexões, essas vizinhanças, esses elos fossem formados, né? E, de alguma maneira, fazer essa exposição é sobre lembrar esses rituais, ou como a Dani tão bem falou, né? Estar presente hoje aqui nessa conversa é também um ritual, né? E como é que esses rituais podem nos ajudar a entrar num determinado outro regime de tempo e de atenção. O que mais, moças? Essa coisa que você... da relação, né, de que a gente vai virando aquilo que a gente faz, né? Isso acho que também atravessou muito a feitura dessa exposição, dessa sala principalmente, né? Quando os objetos viram sujeitos, né? E essa história se desfaz, né? E se inverte naquele objeto da Laura Lima, é muito claro, né? Chamado disco voador, como aqueles pratos, aqueles talheres, aqueles copos são muito mais sujeitos do que objetos. Em alguns outros momentos, isso também acho que se dá de uma maneira muito evidente aqui. O que mais, moças? Querem fazer perguntas? Alguém? Para elas? Lucas e Dani? Eu acho que, a partir da fala da Luísa Leite, eu gostaria de falar umas coisas breves aqui. Eu fiquei pensando que isso que você chamou a atenção para não ser uma observadora abstrata, eu tento conectar um pouco com a própria feitura dessa exposição do ponto de vista de pensar os processos curatoriais, né, e as metodologias de curadoria. Outro dia a gente estava conversando aqui, eu, Luísa e Lucas, de como, às vezes, para o outro, que às vezes não tem familiaridade com o que é fazer uma curadoria, curar uma exposição pode ser uma coisa meio misteriosa. A gente não sabe muito qual é o protocolo, a gente não sabe muito o procedimento. Não pareceria simplista, eu pergunto para vocês, pensar que é só colocar uma coisa em relação com a outra. E aí, quando a Luísa Leite traz toda essa dimensão implicada, né, e aí não só para as tarefas, né, mais assim categóricas, tipo a profissão, o curador, a curadora, mas como um modo de estar no mundo, eu acho que a gente pode ter um outro olhar sobre o que é você botar cupenzeiros da Lídia olhando ali na lateral para garrafinhas da Brisda Baltar com pó de tijolo e, ao mesmo tempo, ver esses lindos carretéis do Iberê Camargo, onde cada um pertence a um tempo, né? E aí você tem tempos distintos que se avizinham. E a outra coisa que eu queria falar é que, ouvindo a Lídia, me veio uma memória do fundo do baú, que eu lembrei de quando eu estava me preparando para o vestibular. Quem é nascido na década de 90 sabe do que eu estou falando. A gente tinha que escrever loucamente a bendita dissertação, que é o modelo do Enem, né? Você tinha que dissertar sobre um assunto frequentemente vago, em 2 laudas. E aí eu tinha a missão de escrever sobre o tempo. Juro, Luiz, E aí eu falei com um amigo, que era um amigo muito interessado em filosofia, chamava Bruno. E eu falei, Bruno, o que eu falo? E aí ele tirava umas ideias assim muito gênias. Ele falou assim, não sei o que te dizer, mas pensa que o tempo é testemunhado pela putrefação do alimento. E aí eu lembro do poema do Ferreira Goulart, que a gente lembrou, citou, e que, de certa forma, foi uma das coisas que acompanhou a construção dessa vizinhança, e foi um poema também vizinho à pesquisa, né, de curadoria, para voltar no outro assunto, que é um poema que o Ferreira Goulart... ele tem um poema que é uma estrutura quase pictórica. Parece que ele está descrevendo, de fato, uma cena de natureza morta, né, que é uma categoria clássica da pintura que tanto habita esse núcleo. E aí ele fala das peras. São peras? É outra fruta? Ele fala das peras que vão apodrecendo, né? Então, como a gente não pode se bastar em falar de uma experiência de tempo que é demasiadamente humana. E existem também outros tempos, né, que cruzam essa percepção do tempo humano, que eu acho que hoje, com certeza, é atravessado por uma sensação meio geral de estafa, ou de saturação, ou de fragmentação, né, ou o que seja. Então, acho que, por vezes, quando essa exposição faz com que a gente, ainda que brevemente, volte a essa cena da pera, não sei, tem um chamado um pouco para certas miudezas, ou os cupenzeiros que não são exatamente miudezas, mas são outras modalidades de existência ou fuso horários, como quer o Lucas, né? Eu lembrei um pouco dessa anedota. Complementando também, trazendo algumas coisas a partir da fala da Dani, eu acho que tem uma coisa que ficou ressoando na minha cabeça, como todo mundo falou aqui,
que é uma frase que ficava ecoando. Existem frases mediúnicas, que eu acho que elas não são produzidas pela minha cabeça, eu recebo elas como antena parabólica. E uma delas era essa, que você não consegue botar um objeto entre aspas. E eu acho que a arte é um pouco sobre isso, a gente falou um pouco sobre isso, é impossível objetivar plenamente um objeto. E a gente ficou muito tempo lutando, colocando a arte contra a ciência também, falando, não, a arte ela está tratando... Mas, assim, a própria ideia de que a gente, né, é tão difícil criar a objetividade que ela é muito mais teórica do que realmente prática. É difícil você contar uma experiência em que você teve uma relação objetiva com alguma coisa, né? E a arte, eu acho que é meio que escancaramento disso também. E, ao mesmo tempo, essa ideia de que talvez seja impossível botar um objeto entre aspas e que a gente sempre esteja em relação com aquilo, né, implicado de alguma forma, sempre foi, eu acho que é o que cria também essa espécie de quando a Luísa falou do que une, eu pensei numa espécie de durepox mesmo, que é essa espécie de, né, ferramenta, massinha, argila, que cria uma conexão ali, né, onde a gente vê a ruptura, e tem a ver um pouco com esse misticismo, magia, de acreditar que quando eu vejo, por exemplo, um cupinzeiro da Lídia, estou sim, de alguma maneira, testemunhando uma memória infantil sua ou ali participando, seja como, né, de penetra, seja ali como cúmplice, seja como um admirador, enfim, de alguma maneira, uma forma de transmitir algo. E como a Dani falou, que a gente não é algo que a gente suspeita, mas existem coisas que se produzem quando uma coisa está colocada na frente da outra. E nós não sabemos direito o que é isso, né? Mas algo se devolve, algo se cria, algo se produz nisso, assim. Eu acho que tem a ver com essas coisas mais finas. E, enfim, acho que é divertido pensar que, na verdade, as coisas elas estão conversando, se comunicando e falando nos nossos ouvidos e nos chamando para conversar também, sabe? Eu também lembrei. Peraí, só um minuto. E assim, esses cupinzeiros, tudo isso que vocês estão vendo são os meus dedos, ou esse ou esse. Né? Não, eu ia falar que tem essa coisa de que você fala do cupinzeiro como uma memória do passado, mas ao mesmo tempo eu acho que esse tempo não linear das coisas tem uma situação que todos os cupinzeiros que existem, todos os cupinzeiros que a gente olha depois que a gente conhece o seu trabalho, eles viram o seu trabalho, assim, tem uma associação com o passado, mas tem uma associação com o futuro também, com os cupinzeiros que estão por vir ainda. Eu não sei, eu acho que eu nunca mais andei numa estrada e vi o cupinzeiro e não lembrei da Lídia, na vida. Assim, e toda vez eu vou lembrar de você, e isso é muito forte. Eu recebo fotos direto. É incrível. Você falou que tem muita pressa, né? E aí eu fiquei pensando na paciência dos cupins, né? Ao fazerem o cupinzeiro e na sua também, né? Sim. Então é legal essa... Sim. Que a gente não pensaria que você tem pressa, né? Tem pressa. Tem o Memórias de Rendas é mais lento ainda. Que é nanquim, que eu vou fazendo isso, assim. Chega uma hora que você sente em transe, assim, você fica louca. E aí é hora de parar, entendeu? Dar um tempo. Luísa. Não lembrei, ouvindo vocês. Acho que foi a partir do que começou a Dani falando dessas vizinhanças que a gente faz tanto nas exposições da Flexa, desses saltos temporais, né? De botar do lado um Rubem Valentim, um Iberê Camargo, uma Lídia Lisboa, uma Maria Leontina, um Miguel Rio Branco e um Arthur Palhano, que é um jovem produzindo hoje. Esses saltos temporais que a gente vem falando e que lembram uma noção que era importante para o Walter Benjamin, esse filósofo que eu gosto tanto, que ele falava que as obras de arte trazem uma temporalidade intensiva e não extensiva. Então, não por acaso, às vezes, alguém que está produzindo hoje pode ter mais conexão com alguém que estava produzindo há 100 anos atrás, com um que lhe é contemporâneo, né? Essa cronologia, quando a gente está falando de arte, ela se esfacela em nome desses saltos no tempo, né? Então, essa ideia de uma temporalidade intensiva que nos proporciona essa possibilidade de vizinhança é muito interessante, né? Nessas coletivas
que a gente vem fazendo. O próprio, de novo, o próprio Tunga fala isso às vezes, né? E quem observa bem a trajetória do Tunga, ali dos anos 70, início dos anos 70 até o fim, a sua morte em 2016, há sempre um retorno de algumas questões, né? Então, muitas vezes, um trabalho feito em 2010 retorna uma questão dos anos 70 e aqueles tempos se unem e saltam, e a cronologia não é importante, né? Então, acho que quando a gente está lidando com arte, também a gente tem chance de visitar esse tempo não linear, não cronológico, né? Que também é um jeito muito restrito que nós temos de abordar o tempo, né? Tem o Kairos, tem o Aion, os gregos tinham vários, e né, no outro lado do mundo deve ter vários outros também. Então, acho que aqui, quando a gente está nessas coletivas, foi bom a Dani lembrar, a gente está o tempo inteiro dando esses saltos temporais, né? Isso tem a ver com o mistério, né? Com não ser dono de si, de alguma forma, né? Esse embaralhamento entre eu e o outro, eu e a matéria, né? Eu dou umas oficinas de criação poética e eu sempre... É muito incrível, porque às vezes eu falo, embaralhem os pronomes, e só deslocando o pronome, você já tem uma coisa completamente diferente. Tipo, fale dessa xícara como se ela fosse a sua mãe. E aí nasce um poema absurdo. Absurdo, porque a matéria diz muito a revelia da gente, né? É muito bom, assim. A gente fez isso ontem. Eu fiquei assim, gente, que incrível! Tem a ver com essa não linearidade, essa fusão entre as coisas, né? As catalogações são ficções. Posso fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta a cada uma de vocês sobre uma outra questão do tempo que me parece que se dá diferentemente entre vocês duas, no fazer dos seus objetos, da sua arte, que é um certo hiato que existe entre a decisão de fazer alguma coisa, ou até mesmo antes da decisão, né? E o traçado. Você disse que não desenha nada, né? Você mostrou os dedos com que você trabalha, né? E que é um trabalho contínuo que vai ganhando corpo. Como é que é isso? Não existe um hiato anterior, estamos falando do tempo, né? Existe um hiato vazio aí para essa ponderação a respeito do que virá a ser, ou não? Como é que é isso? Eu acho que, no meu caso, tem uma coisa também que não, esse hiato, ele se dá, eu não sei se ele é um tempo, o hiato é um tempo, mas ele é uma repetição, porque às vezes também o fazer não necessariamente é começar um trabalho novo, mas é continuar um trabalho. Então, eu acho que tem uma coisa de uma repetição dentro do trabalho, às vezes repetir exatamente o que estava sendo feito no trabalho anterior e criar desvios dentro dessa repetição. Eu não sei, no meu caso tem muito dessa ideia de ir desviando as regras. Então, eu acho que essa mudança, essa passagem do tempo, ela se dá não por um tempo de descanso, talvez, no meu caso, mas de insistência. Então, é um trabalho que eu vou repetindo e tentando entender que tipos de desvios que o trabalho está pedindo, que situações que dentro desses desvios que vão aparecendo, que vão me trazendo outros trabalhos. Então, eu acho que esse gesto repetidamente infinito de continuar um trabalho que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, é o que vai criando esse novo trabalho sempre. Não sei se eu respondi exatamente. Eu acho que assim, o meu trabalho, eu acho que é muito obsessivo. Porque assim, quando eu começo a fazer o cupinzeiro, ao mesmo tempo que eu tenho aquela pressa, eu tenho que respeitar ele, porque senão ele vai desmoronar.
E aí, talvez por isso que eu tenha tanta diversidade, tantos trabalhos, entendeu, ao mesmo tempo. E eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo. São os cupinzeiros, as tetas, os cordões umbilicais, as memórias de rendas. E tem trabalho que eu estou fazendo já há 2 anos. E eu tenho pressa. Só que eu tenho que pedir o que o trabalho está me pedindo. Porque o trabalho pede. Eu quero descansar. Eu vou desmoronar. Sabe assim? Então, o trabalho fala comigo. As tetas, por exemplo. Eu estou fazendo um trabalho agora que eu não quero terminar ele porque eu não quero liberar ele. Então, assim, ele está dormindo. E aí eu estou numa resistência tremenda em ter que deixar esse trabalho embora. Porque eu estou apegada a ele. E eu sei que ele vai e ele não vai voltar. Ele vai para o grande, sei lá, colecionador, ele vai para algum museu, ele não vai voltar mais para mim. Então, assim, é um ser parido, né? Cada trabalho desse, ele é parido. Eu sofro a ovulação nesse trabalho que eu faço. Porque, assim, eu estou dando o melhor de mim. E o que é o melhor de mim? É o meu fazer. E, assim, se tem alguém que ama fazer o que faz, assim, esse alguém sou eu. Porque, assim, eu trabalho como uma atleta. Eu já fui atleta. Então, assim, eu sou muito fominha, mas fominha. E, assim, eu não quero ganhar em primeiro lugar, sabe? Eu só quero fazer. E eu vou fazer. Então, assim, às vezes eu converso com Deus e falo, pelo amor de Deus, me deixa aqui na terra. Sabe assim? Não me leva. As pessoas falam assim, Lígia, mas por que você tem tanta essa coisa? Eu falo, porque é o nosso destino. Eu não, sabe assim? Como é que eu vou enganar a morte? De vez em quando eu acho que eu engano. Entendeu? E aí, como é que faz? Às vezes a gente engana essas coisas. Sim. Então, assim, se manter vivo dentro desse trabalho, que é um trabalho que ele está aí ao vivo, ele pulsa. Meu trabalho é quente. Uma vez eu estava fazendo a exposição da Milan, e aí tinha 2 pessoas me ajudando. Aí eu estava lá fazendo, uma voz veio e falou assim, ela está colocando tecido podre no seu trabalho. Eu falei, Eu fui lá, eu só peguei um tecido e fiz assim. Falei, esse tecido está podre. Aí eu falei para outra, fica de olho nela. Que eu já estava de olho nela. Aí ela me levou um bolo, olha como eu sou intuitiva. Que eu disse assim, fazia. Aí meu marido chegou em casa e disse assim para mim, nossa, que bolo lindo. Eu falei, tu não vai comer esse bolo. Aí ele falou, por que eu não vou comer o bolo? Eu falei, não vai. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou jogar esse bolo fora. Eu peguei o bolo e joguei o bolo fora. Quando chegou na segunda-feira, ela disse assim, e o bolo? Eu falei, menina, chegaram os amigos dele aqui, tudo morto de fome, comeram todo o bolo. Ai, jura? Fazia uns 15 dias que o bolo estava em casa. Meu marido olhou para mim e fez assim, ó. Falei, tá vendo? Então, assim, eu estou o tempo inteiro atenta. Muito atenta, entendeu? Tanto no meu trabalho, quanto no que está à minha volta e em quem entra em casa. Entendeu? Assim, já teve gente em casa que eu olho para a pessoa e falo assim, a hora que essa pessoa sair, o meu cupinzeiro vai rachar. Ele racha. Entendeu? Então, assim, é isso. Também é um tempo. É isso. Perfeito. É uma loucura. Gente, alguém quer fazer mais uma pergunta? Bom, obrigada. Eu só lembrar que esse texto que a Luísa citou do Rodrigo Naves, que é muito bonito mesmo, tem um título lindo chamado Presente como Utopia. E eu acho que, de alguma maneira, esse título do texto do Rodrigo Naves para Mira Schender, o Presente como Utopia, e essa pequena frase tão bonita, né, que ele diz que ele vai citando, né, que para Mira Schender não lhe movem os confrontos dos dadaístas, o drama dos expressionistas, ele vai citando algumas características,
né, e como essa dimensão utópica da arte moderna é abrandada na obra da Mira Schendel, porque lhe interessa habitar com mais paciência este mundo, em lugar de logo imaginá-lo outro. E eu acho que é um pouco isso que a gente quis fazer aqui, né, nessa costura, ao longo do Em Busca do Tempo Roubado. Eu acho que essas palavras sobre a Mira Schendel estavam sempre ecoando da ideia da gente poder habitar com mais paciência este mundo, em lugar de logo imaginá-lo outro. E já deixando um recado, pegando o fio da Mira Schendel, essa exposição aqui fica até 9 de agosto, chamem os amigos que ainda não vieram, e a gente abre uma próxima exposição da Flexa. Pela primeira vez, a Flexa vai fazer uma exposição em São Paulo, com inauguração marcada para o dia 16 de agosto, num espaço chamado Claraboia, e o título também vem de uma inspiração de Mira Schendel. O título é Construção no Vento, que é um título de um ensaio do Nuno Ramos sobre a Mira. Então, a Mira vai continuar guiando nos nossos pensamentos, os nossos desenhos, nessa exposição chamada Construção no Vento. É isso, gente. Muito, muito obrigada pela presença nessa noite chuvosa. Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada, Guga. Muito obrigada, Lídia. E meus parceiros incríveis, Lucas e Dani. Obrigada, gente. Boa noite.